Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, público presente e público que nos assiste pela televisão. Vamos dar início a um novo ciclo na série de ciclos mensais que a Academia realiza. O ciclo que hoje inauguramos tem o título de Travessias no Sertão. Será coordenado, como todos sabem, pelo acadêmico Cícero Sandrone. A mim me cabe pouco mais do que inaugurá-lo. E talvez dizer algumas coisas que me inquietam, como costumo fazer todas as vezes, sem esperar que as minhas palavras tenham uma resposta. Simplesmente porque eu gosto de situar o tema de cada palestra dentro de um contexto de, digamos, inquirições temáticas. O título Travessias no Sertão, confesso que me fez pensar. Por que travessias? Enfim, travessias para mim tem um pouco a ideia de forasteiros, quer dizer, quem atravessa um lugar com a intenção de falar sobre esse lugar, normalmente não é uma pessoa do lugar. E, curiosamente, vemos na literatura sobre o sertão no Brasil que praticamente todos os escritores que fizeram, eu falo romancistas, né, que escreveram sobre histórias sobre o sertão, não eram do sertão. Talvez uma das poucas exceções que não está presente aqui hoje seja o Antônio Torres, que esse sim nasceu no sertão. Mas não nasceram no sertão nem Euclides, não é romancista, mas quando se fala em sertão, no contexto cultural, vem dois nomes de imediato à mente: Euclides e Guimarães Rosa. Euclides era carioca, Guimarães Rosa, de Cordesburgo, está na fringe, exatamente, talvez, no que lá no Nordeste chamaríamos de fronteira entre o Agreste e o Sertão. Zé de Alencar nasceu em Fortaleza. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza. Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa. Afonso Arinos nasceu, creio que em Belo Horizonte. Paracatu, exatamente. Mas também não era sertão. Quem mais? Não adianta querer continuar essa lista. Dos 10 ou 12 romancistas que eu procurei averiguar onde haviam nascido, apenas Antônio Torres tinha realmente nascido no sertão. Então, Travessias, para mim, nesse contexto, relembra que as pessoas que escreveram sobre o sertão, com talvez uma ou duas exceções, não eram sertanejos. Euclides tentou tipificar o sertanejo, mas o sertanejo de Euclides, que era um repórter, era o sertanejo do episódio de Canudos. Guimarães Rosa fala de um sertanejo também local. O sertanejo de Zé de Alencar é o mesmo sertanejo de Afonso Arinos. Eu tenho a impressão que há vários sertões no Brasil. E a visão que temos do sertanejo, num contexto cultural como este daqui, normalmente está ligada ao que disseram do sertão pessoas que não eram sertanejos. É, de certo modo, não é nem sequer um sertanejo paradigmático. Eu diria que há vários sertanejos, assim como há vários sertões. De modo que essas reflexões não são para pautar o que vão dizer os oradores dessa série, desse ciclo, mas apenas para suscitar reflexões sobre um tema que é muito importante, porque, na verdade, queremos ou não, o Brasil, em termos geográficos, é mais sertão do que qualquer outra coisa. Bom, hoje, então, como disse, vamos ter a primeira palestra desse ciclo, que vai tratar exatamente dos sertões de Euclides da Cunha, Travessias Históricas e Literárias, a cargo do conferencista José Leonardo do Nascimento. Mas não cabe a mim apresentar-lhe, sim, ao coordenador do ciclo, ao acadêmico Cícero Sandrone. Obrigado, senhor presidente.
Academia Brasileira de Letras tem muita honra hoje de receber o professor José Leonardo do Nascimento, doutor em História da Cultura pela Universidade de Paris e livre-docente em História da Arte pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O professor Leonardo do Nascimento tem o pós-doutorado na Universidade Clássica de Lisboa sobre os vínculos culturais entre o Brasil e Portugal no final do século XIX. É professor de Estética, de História da Arte e de Cultura Brasileira no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. É organizador e autor do livro Os Sertões de Euclides da Cunha, Releituras e Diálogos, e organizador de Juízos Críticos, Os Sertões e os Olhares de Sua Época. Publicou ainda O Primo Basílio da Imprensa Brasileira do século XIX, Estética e História, São Paulo no século XIX e Euclides da Cunha e a Estética do Cientificismo. Organizou e apresentou a publicação em livro pela editora da Unesp, o jornal satírico Os Ferrões, 1º de julho a 15 de outubro de 1875, quinzenário assinado por Notus Ferrão, que era o pseudônimo de José do Patrocínio, e Euros Ferrão, que era o pseudônimo de Demerval da Fonseca. É membro do Conselho Editorial Acadêmico da editora da Unesp. Então, assim, é com o maior prazer, professor, que nós o recebemos para a sua conferência. Tem a palavra, por favor. Bem, eu quero agradecer à Academia Brasileira de Letras, ao senhor Geraldo Holanda Cavalcante, aos acadêmicos, ao senhor Cícero Sandrone, ao Antônio Carlos Sequim, pelo convite, que muito me honra. Sinto-me muito honrado de poder falar de um acadêmico importante, escritor em sua própria casa, Euclides da Cunha, na Academia Brasileira de Letras. E agradeço também a presença dos senhores aqui no auditório. É longa a história de Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras. Em uma carta, Machado de Assis, então presidente da instituição, aludiu ao contentamento de Euclides face à iminência de sua posse na academia. No entanto, a cerimônia de posse foi por muitas vezes adiada, e quando finalmente se realizou, em 18 de dezembro de 1906, sob a presidência de Machado de Assis, Euclides proferiu um significativo discurso de recepção, e tudo se encaminhava dentro do previsto se a resposta ao discurso de recepção de Euclides não tivesse sido pronunciado pelo Silvio Romero. Silvio Romero não fez um discurso, mas um libelo político, agressivo, crítico da República Brasileira na frente do presidente Afonso Pena, e crítico sem limites também da República das Letras, em uma cerimônia presidida por Machado de Assis e que contava com a presença de José Veríssimo. Quer dizer, o Brito Broca, no livro do Brito Broca, muito conhecido, A Vida Literária no Brasil em 1900, no capítulo 7, ele se refere a isso, e tem um subitem nesse capítulo 7 que chama-se Quando o presidente Afonso Pena ouviu o que não lhe agradou. O Euclides, esse discurso de recepção é célebre, ele disse que a história do Brasil era feita pelas cimalhas e que o que não se modificava era a sociedade brasileira. Tudo era feito efetivamente pelo alto, e o Silvio Romero completou na sua resposta que não era feito porque no Brasil os grupos dominantes eles se reproduziam e, portanto, era muito melhor fazer reforma pelas cimalhas do que as reformas propriamente ditas. Bom, a gente se acostuma com os nossos autores, escritores e até os perdoamos. O Silvio Romero, geralmente a gente comenta, né? Silvio Romero era assim mesmo. Ele não tinha modos. Tinha muitas vezes razão, mas modos raramente. Todos esses fatos significativos estão ligados à biografia de Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras. Portanto, eu vou fazer alguns comentários sobre os sertões na casa de seu autor. O tema desse ciclo de conferências são as travessias no sertão. E Os Sertões de Euclides da Cunha, publicado em 1902, é um enredo de travessias. Há várias, e todas elas fundamentais, de também pontos de vista vários e múltiplos. No entanto, as travessias euclidianas pelo sertão sucediam-se ao número quase infinito de descrições e definições do sertão na cultura brasileira.
O sentido de sertão acompanhou desde o início a colonização portuguesa do Brasil. O primeiro documento português conhecido sobre a Nova Terra, a Carta de Pero Vaz de Caminha, para Dom Manuel, rei de Portugal, datada de maio de 1500, empregou em 2 passagens o termo sertão para designar o interior da terra. O vocábulo, assim como o conceito que expressa, foi moeda corrente no período colonial e a moeda corrente nos dias atuais. Da Carta de Caminha, em 1500, ao ano da publicação dos Sertões, em 1902, quantos relatórios metropolitanos, cartas e sermões de jesuítas, peças inquisitoriais, testamentos, obras literárias, como as de José de Alencar, Coelho Neto, Afonso Arino, referiram-se ao sertão, aos sertões e às travessias pelo sertão, que é o título do livro de contos de Afonso Arino, publicado em 1898. E não faltaram as definições de dicionários, como o Dicionário da Língua Portuguesa, do Rafael Blitot, publicado de 1712 a 1728 em Lisboa e republicado em 1789, sob a direção de Antônio de Moraes Silva. Ou o Dicionário da Língua Brasileira, de Luiz Maria da Silva Pinto, publicado em Ouro Preto em 1888, ou mesmo o Dicionário Caldas Aulete, cuja edição Príncipes é de 1881. Bom, como dizia, não faltaram nesses dicionários as definições de sertões e de veredas. E aqui eu gostaria de fazer a minha primeira observação sobre o tema de hoje. Euclides da Cunha vai argumentar no seu livro de 1902 que a sociedade brasileira desconhecia o sertão. Ou seja, apesar da profusão de alusões ao sertão, aos sertões, às veredas sertanejas, a sociedade ilustrada brasileira, diretamente responsável, segundo Euclides, pelas mudanças políticas e históricas desde a independência em 1822, não apenas desconhecia o universo sertanejo, mas o substituía ou preferia a civilização urbana litorânea, estreita e minguada, quando comparada aos vastos espaços sertanejos. No ensaio Plano de uma Cruzada, de Contrastes e Confrontos, que é de 1907, Euclides escreveu: Aleiamo-nos desta terra, criamos a extravagância de um exílio subjetivo. O verdadeiro Brasil nos aterra, trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor. Sabemos do sertão pouco mais além de sua etimologia rebarbativa: desertos. Há nesse ponto de vista de Euclides um paradoxo. Depois de 300 anos de convívio da sociedade brasileira com o sertão e da sociedade letrada brasileira com a ideia e a noção de sertão, os sertões continuavam distantes e desconhecidos na perspectiva euclidiana. O drama histórico da luta sertaneja, a Guerra de Canudos, foi o resultado, no entender de Euclides, desse desinteresse e desconhecimento da sociedade brasileira por suas elites políticas e culturais. A República Brasileira teria produzido, segundo ele, o episódio canudense, e as análises feitas no calor da hora sobre a guerra sertaneja revelaram mais uma vez aquele desconhecimento. No livro Os Sertões, Euclides escreveu que o fenômeno canudense foi visto no litoral pelas lentes maiores do binóculo e assim ficou ainda mais distante. Essa observação valia como autocrítica. Nos seus 2 primeiros artigos sobre Canudos, publicados no jornal Estado de São Paulo, ele havia definido a revolta de Canudos como a Nossa Vendéia. Os artigos tinham por título Nossa Vendéia 1, que era 13 de março de 1897, e a Nossa Vendéia 2, 17 de julho de 1897. E ali ele aproximava o vendeano, o Chuan vendeano, do tabaréu conselheirista. O Chuan crente e o tabaréu fanático. E argumentava que tanto o Chuan vendeano quanto o tabaréu, o canudense, o sertanejo de Canudos, eles ostentavam o mesmo fanatismo religioso que domina suas almas ingênuas e simples, aproveitado pelos propagandistas do Império. Então ele reafirmava
é aqui, nesses artigos, a nossa Vendéia, nesse caso específico, eu estou me referindo ao primeiro, que é de 13 de março de 1897, é que os canudenses, eles, tanto quanto os vendeanos, os chuans, eles eram instrumentalizados pelos monarquistas com o objetivo, evidentemente, de restaurar ali o antigo regime. Ele aproximava a Revolução Francesa, a República Brasileira da Revolução Francesa, e diz que levaria esse paralelo até as últimas consequências, afirmando que, como a Revolução Francesa venceu os vendeanos, a República Brasileira sairá triunfante dessa última prova. Se Canudos era a nossa Vendéia, a República só poderia ser a nossa Revolução Francesa, ocorrida 100 anos mais tarde nos trópicos. Pois bem, esse desconcerto, esse desconhecimento foi esse desconcerto, esse desconhecimento que as travessias sertanejas, na perspectiva do Euclides, puseram abaixo. Canudos não era a nossa Vendéia, a República não era a nossa Revolução, e os sertões não era o que pensávamos e escrevíamos sobre eles. O livro Os Sertões seria, se pudéssemos incorrer em gravíssima imprecisão conceitual. Estou utilizando aqui um superlativo gravíssima, mesmo porque estou me referindo a Euclides, que é o escritor dos superlativos. Né? Então, é uma gravíssima imprecisão conceitual. Eu poderia dizer que Os Sertões seria uma espécie, mas evidentemente essa relação não é correta, tal. Eu estou me dando aqui essa liberdade de fazer essa comparação. Seria uma espécie de romance de formação, em que as primeiras certezas e os primeiros saberes das personagens são desmentidos pela crueza dos fatos e da realidade. Os Sertões, a República e Canudos não eram o que julgávamos e o que julgavam. E assim, as travessias pelos sertões foram reveladoras e desveladoras de novos mundos e realidades. Foram várias as travessias descritas pelo autor dos Sertões. Travessias dos sertões pelo exército republicano, equipado com as armas da civilização. É célebre a descrição do deslocamento para o sertão do canhão Krupp, a mole de aço de 1.700 quilos, arrastada amorosamente no terreno inconstante da Caatinga por 20 juntas de boi. A República Brasileira, mais que representada pelo seu braço armado, teria feito também, e de maneira dramática, sua travessia sertaneja, assim como a elite letrada brasileira experienciou uma espécie de saison en enfer, uma espécie de permanência ou estadia no inferno. E houve ainda uma travessia surpreendente, inusitada, a travessia da civilização brasileira, litorânea e republicana, pelos sertões, pelos sertanejos, pelo vaqueiro encorado da Caatinga baiana. E eu vou me referir aqui a essa última travessia. E aqui se revela a essência do novo olhar euclidiano sobre a história brasileira. A luta sertaneja teve, por assim dizer, um conteúdo epistêmico. Ela revelou o Brasil. O exército da civilização, da ordem, do progresso, ao lado de sua ineficácia tática nos campos de luta, aniquilou barbaramente a população sertaneja do Arraial, praticando-se a degola dos prisioneiros sob a aprovação silenciosa dos comandantes militares, a começar pelo ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, que permanecia na base de operações de Monte Santo. Só que eu vou fazer uma citação do livro, esqueci de pegá-lo. Ele está aqui, de uma passagem do Euclides. Desculpa. Bom, basicamente, lá mais para o final do livro, aqui na minha edição, na página 382, ele está se referindo justamente a esse exército da civilização, da ordem do progresso, o que ele efetivamente fez lá nos sertões. Isso, então, eu vou ler, são apenas algumas frases, e aqui na página 381 e 382. Primeiro, o Euclides, lá no final, praticamente no final do livro, ele vai afirmar que a degolação
era infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Quer dizer, nas tropas, no exército e tal, mesmo entre os oficiais, dizia-se que era prático, era muito mais prático degolar. Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro, escreveu Euclides. A história não iria até ali, na perspectiva, evidentemente, dos oficiais e das tropas republicanas que estavam atuando em Canudos. O sertão é o homísio. Quem lhe rompe as trilhas, ao divisar à beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime, tira o chapéu e passa. E lá não chegaria certo a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conhecia-o em Monte Santo o principal representante do governo e silenciara, que era o Marechal Bittencourt, que era o ministro da Guerra. Conestara-o com a indiferença culposa. Desse modo, a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la até os dentes, amalgamou-se, eu peço desculpa, eu vou retomar. Desse modo, a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados e arrojou armada até os dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. A multidão criminosa e paga para matar, que era, efetivamente, o exército. Euclides aqui, uma posição muito kantiana, positivista, nessa visão que ele tem aqui do exército. Euclides entendeu, portanto, o seu livro, Os Sertões, como um livro de denúncias, como o livro Vingador. A perspectiva euclidiana sobre a atuação e a travessia do exército republicano nos sertões ganha relevo e fica mais clara se a compararmos com pontos de vista de autores contemporâneos a Euclides e da importância de Araripe Júnior. Em longos comentários críticos dos sertões, publicados no Jornal do Comércio em fevereiro e março de 1893, Araripe Júnior entendeu, ele fez, na realidade, o livro é de dezembro de 1902, e aí as resenhas críticas do Araripe Júnior, que são várias, muitos textos e tal, foram publicados logo no início do ano seguinte, tal, no Jornal do Comércio. E o Araripe Júnior entendeu a violência das tropas legais no sertão como um tributo pago pela civilização à barbárie sertaneja. Era um momento que, segundo ele, as forças civilizadas atuavam no meio bárbaro, elas eram obrigadas a agir também, a absorver também aquele comportamento. Quer dizer, e assim, Araripe Júnior justificava os degolamentos dos prisioneiros. Eu vou citar uma passagem aqui da crítica, de um dos textos críticos do Araripe Júnior sobre os sertões, em que ele vai dizer justamente isso. É que no momento em que a civilização invade um território bárbaro, para a sua própria sobrevivência, ela tem que agir como aqueles bárbaros agiam. Ele escreveu da seguinte maneira, o Araripe Júnior: não há que filosofar, tudo é relativo. Desde que o sertão se apossara das forças civilizadas e sobre elas operara pela influência do deserto, não devemos estranhar que esse mesmo sertão, antes de restituí-las, quer dizer, as forças civilizadas, ao litoral, que era o local da civilização, as fizesse primeiro passar por um corredor equívoco e escuro da consciência do gorila. Ou seja, a civilização agindo no sertão tem que agir como os habitantes do sertão. Bom, uma das maneiras de se analisar as interpretações euclidianas sobre a campanha de Canudos é situá-las em sua época, no seu momento, e aí elas ganham uma significação nova e muitas vezes surpreendente. Se nós compararmos o que Euclides dizia com os outros diziam, no caso específico da relação com o Araripe Júnior, enquanto Araripe Júnior justifica
as violências cometidas pelo exército republicano no sertão de Canudos, no sertão da Bahia, e o Euclides da Cunha denuncia os degolamentos, as degolas ali cometidas. Na travessia sertaneja, a natureza da República Brasileira também ficou mais nítida. Eu acho que ainda tem, além da travessia do Exército, o Exército atravessa o sertão, as forças legais atravessam o sertão, teoricamente civilizadas, e cometem atos de violência e de barbárie no interior do sertão. Mas tem uma segunda travessia, e dessa vez é a travessia da própria República. No conjunto, é essa que eu vou me referir agora. No conjunto de sua obra, Euclides recorreu a algumas metáforas como uma verdadeira obsessão. Uma delas foi a metáfora da ruína. A segunda, a do pólipo ou do polipeiro. O pólipo é uma forma do reino animal em que não há divisões de funções orgânicas. A terceira é a imagem do autômato, do títere, do sonâmbulo ou do hipnotizado. Em Os Sertões, referindo-se ao povoado de Canudos, Euclides escreveu: o povoado novo surgia dentro de algumas semanas, já feito ruínas. Ele nascia velho, quer dizer, já nasce velho, já nasce ruína. Numa perspectiva bem evolucionista, tal, eles ligados ainda, segundo Euclides, naquela perspectiva muito positivista, tal, ligados ainda à fase teológica, tudo que eles construíram era passado, e por isso a construção dos canudenses, dos sertanejos de Canudos, já nasciam velhas. A segunda, a metáfora do pólipo ou do polipeiro, com a qual ele definiu a sociedade canudense. Ele escreveu: ao fim de algum tempo, se fez a comunidade homogênea e uniforme, crescendo sem envolver, sem órgãos e sem funções especializadas, pela só justaposição mecânica de levas populacionais sucessivas à maneira de um polipeiro. A imagem do autômato, estendida aos sertanejos nos primeiros trabalhos, reapareciam os sertões. Euclides foi pródigo em criar imagens sobre o líder de Canudos. Conselheiro, segundo ele, seria um dominador títere. Como é possível um dominador títere? E aqui mais o oxímoro, um pleonasmo euclidiano, mas que invadiu a história. As três metáforas exprimiam concepções filosóficas e, ao mesmo tempo, conteúdos da análise euclidiana sobre a formação da sociedade canudense. A afirmação que Canudos era uma ruína expressava uma visão da sociedade baseada nos pressupostos da filosofia da história evolucionista, sobretudo spenceriana, segundo as quais a história passaria por etapas necessárias também positivista, e na fase teológica mais antiga predominariam as explicações fetichistas e religiosas do mundo. Como os sertanejos estariam ligados a essa fase teológica, tudo que construíssem teria naturalmente as marcas do passado, e assim Canudos teria nascido velha. A imagem do polipeiro é o desdobramento da concepção funcionalista da sociedade. A sociedade desenvolvida seria integrada pela divisão de tarefas sociais. Haveria, pela especialização do trabalho, uma integração cooperativa das massas sociais heterogêneas. E aqui é Spencer, sobretudo, ele é talvez o grande discípulo de Spencer na América Latina, o Euclides. A sociedade desenvolvida seria, pois, heterogênea. A menos evoluída, ao contrário, seria homogênea, como um pólipo, porque desprovida de divisão do trabalho e caracterizada por baixa integração social. A metáfora do autômato visava ilustrar a incompatibilidade da maneira de agir dos sertanejos às concepções éticas do cientificismo. O homem orientado pela ciência primeiro conhece leis, depois age. Euclides descreveu os canudenses como autômatos, porque na sua maneira de entender, eles atuariam sem ciência das leis sociais, guiados por sentimentos religiosos. Refletindo sobre as imagens literárias características do estilo euclidiano, que conteúdo Euclides atribuiu ao fenômeno social de Canudos? Canudos seria uma ruína, um polipeiro, os sertanejos autômatos. Nesse quadro pintado com cores fortes, quais seriam os motivos da luta canudense? No momento de elaboração dos sertões, o republicanismo de Euclides havia se desvanecido. Com a proclamação da República, segundo ele, a elite brasileira teria reiterado o comportamento que já havia se manifestado durante a independência do país em 1822. Os dois acontecimentos seriam semelhantes, tanto 1822 quanto 1889, porque foram produzidos por um mesmo ethos da elite nativa
que, fascinada pelas luzes da civilização europeia, imitou códigos jurídicos e políticos forjados pelas sociedades heterogêneas e os aplicou a uma sociedade homogênea. Ele está jogando com aqueles conceitos de uma sociedade evoluída heterogênea e uma sociedade menos homogênea. Dedicou-se essa elite nativa, segundo Euclides, a uma faina cega de copistas. Todas essas expressões aqui onde há algum paradoxo são deles, evidentemente. Há uma faina cega de copistas. E nesse ritmo elaborou as primeiras constituições brasileiras, cujo conteúdo jurídico e político avantajou-se às reais condições históricas do país. Os sertões haviam sido esquecidos, no seu entender, pela elite política brasileira durante 300 anos. São os 300 anos de solidão dos sertões que só ele, o único que viu essa solidão foi Euclides. São 300 anos. E quando a República exigiu dos sertanejos um comportamento político adequado à modernização institucional recém-instituída, e estes, os camponeses, os sertanejos, não o fizeram, a elite litorânea procurou puxá-los para as luzes da civilização por meio de um quadrado de baionetas. E aí eclodiu a Guerra de Canudos. Euclides revelou-se nesse momento um crítico severo da República. Afirmou que a República imitou modelos políticos novos na própria Europa e os aplicou à sociedade brasileira, e o resultado foi perverso. As franquias liberais teriam dado origem a uma situação absolutamente imprópria para o exercício da cidadania, a uma brutal manipulação política, com surgimento nas regiões sertanejas de conquistadores de urnas, déspotas locais de casta autoritária e violenta, senhores de baraço e cutelo e construtores de eleitores fantásticos. O ordenamento político liberal, transportado para uma sociedade diversa da que ele originou, teria se convertido em autoritarismo. O que era democracia transformou-se em dominações locais, de forma que Euclides elaborou uma crítica à Constituição republicana. A perspectiva euclidiana, que sustentava haver um descompasso entre corpos jurídicos importados e a sociedade brasileira, marcou geração de pensadores brasileiros. Para eles, os problemas sociais e os obstáculos ao desenvolvimento do país deveriam ser enfrentados por um Estado poderoso, ilustrado pela ciência das particularidades da realidade brasileira. Euclides postulava uma arte literária comprometida com as questões nacionais. A eficácia narrativa dos textos euclidianos resulta, em grande parte, do que o autor denominou de consórcio de ciência e arte, entendido como vínculo rigoroso entre concepções teóricas, análise de fatos sociais relevantes e expressões artísticas e literárias. Mas essa foi a descrição euclidiana de uma travessia, a travessia do sertão pela ordem republicana. No final, os sertanejos não eram os chuans vendeanos, não eram monarquistas. O drama representado era mais grave. Se fossem monarquistas e agissem contra a República, manifestariam mesmo algum projeto ou consciência política. Vendeanos, pouco mais de 100 anos depois da verdadeira rebelião da Vendéia, teriam somente um atraso histórico centenário. Como o drama era mais intenso, o atraso era muito maior. A sociedade litorânea, urbana e civilizada também deixou-se ver, fez-se transparente, mostrou seu verdadeiro conteúdo nos sobressaltos e abalos provocados pela resistência dos conselheiristas ao exército e, sobretudo, pela derrota da terceira expedição militar a Canudos e pela morte em combate do coronel Moreira César. Sobre o impacto da derrota militar, a mesma selvatiqueza, essa expressão evidentemente dele, das veredas sertanejas alcançava a Rua do Ouvidor, e a Rua do Ouvidor se transformou numa vereda, também sertaneja. E a esse respeito, Euclides escreveu: a Rua do Ouvidor valia por um desvio das caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro, e a Guerra de Canudos alastrava-se. Ela se alastrou, e o sertão se expandiu. Ele quase que poderia sustentar como o narrador do Grande Sertão Veredas, que o sertão estaria em toda parte, né? Porque ele se espalha. À medida que as dificuldades se manifestam, a Rua do Ouvidor se transforma numa vereda sertaneja. As redações, as tipografias dos jornais monarquistas foram atacadas e incendiadas. Levantou-se uma grande fogueira com objetos tirados dos jornais no Largo de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro.
e Euclides denominou essa fogueira de um alto de fé, para concluir: pouco nos avantajáramos aos rudes patrícios retardatários. Assim, era a própria civilização litorânea que, atravessada pelo sertão, manifestava a sua fragilidade. O vaqueiro encourado atravessava a Rua do Ouvidor. O sertão, desse ponto de vista, seria o cacto do poema do Manuel Bandeira, publicado em Libertinagem, em 1930, que um tufão furibundo derrubou sobre a cidade e interrompeu seu funcionamento habitual. Seria esse traço da fragilidade da modernidade brasileira que a jornada sertaneja da história do Brasil pôs a nu, e a nossa modernidade. O quanto a luta sertaneja contribuiu para o desencantamento de Euclides da Cunha, republicano de primeira hora com a República, é difícil dizer. No momento em que escrevia Os Sertões, o escritor havia rompido com os ideais republicanos de sua juventude. E ele não estava sozinho nas suas críticas ao ordenamento republicano. Havia outros, companheiros de viagem, antes republicanos e agora críticos da República. Os argumentos desses desiludidos da República terão longo curso na história política do Brasil, alcançando mesmo a nossa contemporaneidade. Houve momentos que seus argumentos foram mais audíveis, já que críticos dos princípios libero-democráticos da Constituição de 1891, eles não deixaram de incorrer em propostas e soluções políticas de natureza autoritária, bem autoritária, eram praticamente, aparece aí no interior, nesses críticos da Constituição, nesses desiludidos da República. Afora esses desdobramentos políticos das críticas à Primeira República, formuladas por antigos republicanos, os desiludidos da República, afora esses desdobramentos políticos das críticas à Primeira República, formuladas por antigos republicanos, os desiludidos da República, se não tiveram o seu romance, foram ao menos representados, em certa medida, no Isaú e Jacó do Machado de Assis, publicado em 1904. E, finalmente, o livro vingador de Euclides da Cunha, Os Sertões, deu prosseguimento e abriu novas veredas a uma espécie de construção de um universo no interior da cultura e língua portuguesa, que é o sertão. Universo linguístico-cultural, secularmente construído e permanentemente reconstruído na história da sociedade brasileira. Construído pelo engenho e arte de trabalhos literários, musicais, cinematográficos, pictóricos, teatrais, fotográficas, ilustrações de livros, como a de Janira, ilustrou Campo Geral, Livro Abramo, O Diário de uma Expedição, o Poti, Diário de uma Expedição, o Livro Abramo, evidentemente, é pelo Sertão, de 1898, do Afonso Arinos, não é isso? Bom, então, também construído por trabalhos literários, como Sertões e Grande Sertão Veredas, e pelos diálogos entre eles. Eu penso que Guimarães Rosa é muito euclidiano quando o narrador personagem Reobaldo Tatarana define o sertão como a sociedade em que a força coercitiva do Estado ainda não predomina. Logo naquelas páginas iniciais em que o narrador Reobaldo vai dizendo que é os sertões e tal, e ali tem um momento em que ele diz: sertão é onde os pastos carecem de fecho, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo da autoridade. Claro, a conclusão é aquela famosa frase do Reobaldo: se Deus vier, que vem armado, porque ele só vai poder contar com ele. Então, há também um diálogo na Hora da Estrela, da Clarice Lispector, com essa rede construtora do mundo sertão, quando a Macabeia, personagem da Hora da Estrela, morre atropelada por um magnífico automóvel azul Mercedes-Benz. Encerrando-se o ciclo das travessias dos sertões, Euclides da Cunha, travestido de profeta, vaticinou o fim do arcaísmo sertanejo com a modernização social e o avanço das potências industrializadas no globo. Assim, quase como dissesse, o Mercedes atropelaria um dia, no Rio de Janeiro, a sertaneja Macabeia. Então, é só isso. Muito obrigado, professor José Leonardo,
por esta conferência, esta lição que nos deu sobre Euclides, os sertões e o final, essa ligação com Guimarães Rosa. Mas eu não poderia acrescentar mais nada, apenas ressaltar muito esta que o senhor citou sobre essa posição de Euclides, antes de conhecer, antes da sua travessia. Antes da travessia, ele escreveu A Nossa Vendéia. Chegou a escrever A Nossa Vendéia II. Ele era um homem da República, era um homem da modernidade, do litoral, da nação e não do sertão. E quando o Estado de São Paulo o convidou para fazer a cobertura desses acontecimentos trágicos, a redação do jornal do Estado de São Paulo disse ao Dr. Júlio Mesquita que ele não era um repórter. E o Júlio Mesquita disse, por isso mesmo que eu quero Euclides, né? Se lembra disso? Eu quero Euclides porque ele não é um repórter. Ele é um cientista, um geólogo, um geógrafo, um historiador, um cientista que vai mostrar o que está acontecendo ali com aquele olho, não do repórter rápido, como foi Manuel Benício, do Jornal do Comércio, que transmitia para o jornal apenas as ordens do dia dos generais, né? Euclides foi o último a chegar tinham 4 correspondentes lá. E, dessa forma, Euclides, como o senhor disse mesmo, descobriu um mundo antigo. Eu tenho a impressão de que essa oposição entre o litoral, a nação, a república, o rio que se preparava para o rio civiliza-se, e aquele sertão lá nos Cafundós de Canudos, é a primeira visão de um mundo em que o contemporâneo não é coetâneo, como dizia Guerreiro Ramos, né? Contemporâneos o litoral e o sertão, mas distantes há séculos, né? E esse homem que escrevia como um cipoal, segundo Joaquim Nabuco, para você entrar na leitura de Euclides da Cunha, é como se fosse um cipoal. E o senhor atravessou bem esse cipoal, nos deu uma lição maravilhosa. E gostaria apenas de lembrar que, na sua prosa, que mais tarde Gilberto Freire dizia que Euclides anda em cima do fio da navalha, né? Ele não chega ao excesso do gongorismo, da descrição com termos até barbarismos, né? Solecismos que ele cometeu, mas jamais seria um novo Coelho Neto. Se caísse do fio da navalha, seria um Coelho Neto. E acho que o senhor nos brindou com uma bela exposição sobre a história do Brasil naquele momento, em que Euclides, de repente, vê o sertanejo e não tem outra palavra senão um oxímoro, né? Quasímodo no corpo de Hércules. Isso dá bem a medida daquela história do sertanejo, antes de tudo um forte, né? Resistiu à metralha do governo até o último, um sobrou da metralha. Todos avançavam enquanto a metralha estava comendo lá. Bom, a impressão de que a nação tentou trazer para o litoral algo que não podia ser transferido. E Euclides mostrou para a nação, para a república, para a modernidade, tudo que existia lá no coração do Brasil. E foi reconhecido por isso. Essa academia o elegeu logo após a publicação de Os Sertões. Quer dizer, uma instituição conservadora à época, e graças a Deus continua conservadora, mas sempre olhando para a modernidade, e consagrou Euclides como grande escritor, um grande inventor do Brasil. Mas eu acho que o grande drama de Euclides estava na sua travessia interna, nas suas veredas, as suas veredas que ele não conseguiu deslindar suficientemente, e isso talvez tenha sido uma razão da sua prosa
como Cipó Alves de Joaquim Nabuco, mas depois recebida pelos críticos que seguiram com grande entusiasmo. Muito obrigado, professor Juliano, pela sua conhecimento. Bom, tivemos uma excelente palestra e excelentes comentários para a conclusão. Queria agradecer mais uma vez ao professor José Leonardo do Nascimento por sua presença aqui e por suas palavras, e ao coordenador pela maneira como comentou a palestra. Agradecer a presença de todos e comunicar que este ciclo vai continuar no dia 14 de julho com uma conferência intitulada Vidas Secas, e, obviamente, todo mundo sabe o que isso quer dizer, pelo conferencista acadêmico Alberto da Costa e Silva. Está encerrada a sessão.